Oh, e o vídeo? E o vídeo, hein? Cadê o vídeo? Cadê o O que vídeo? você quer, mano? Oh, deixa em paz, velho. Nossa! Não é novidade que The Binding of Isaac tem uma porrada de referências religiosas. Porém, muitas delas passam batido durante as runs, e é por isso que eu vim aqui hoje, para explicar todas as referências que eu pude perceber dentro do jogo. Primeiro eu vou dar uma explicada nos personagens e nas suas versões Tainted, ou corrompidas. Lembrando, todos os personagens são um grande faz de conta dentro da mente do Isaac, então é tudo experiência própria dele, tá? Porém, as versões Tainted ou corrompidas representam que o abuso que o Isaac sofre é tão grande que o escape da realidade que ele criou na cabeça dele começa a ser afetado, como se ele estivesse perdendo a sua inocência e realmente acordando para a realidade da maneira mais crua. É por isso, inclusive, que encontramos as versões Tainted dentro do armário que a mãe do Isaac o tranca. Isso seria meio que um embate da imaginação dele com a realidade. Nosso protagonista, Isaac, é uma referência direta ao Isaac da Bíblia. No livro de Gênesis, seu pai, Abraão, convicto de mostrar sua devoção a Deus, decide sacrificar seu filho Isaac. Porém, Deus o impediu logo antes que isso acontecesse, tendo certeza de que sua fé era verdadeira. É basicamente o que acontece no jogo. A mãe do Isaac recebe uma mensagem divina e tenta fazer um highlight em cima do próprio filho, como se não bastasse quebrar todos seus brinquedos, tirar suas roupas e maltratar ele de todas as maneiras possíveis. Eu acredito que o Tainted Isaac seja um estado em que ele realmente foi agredido fisicamente por sua mãe. Talvez o olho roxo dele seja a explicação de podermos ver dois itens ciclando em um único pedestal, indicando a tontura por ter apanhado e a visão comprometida por causa do olho roxo. Após o acontecimento da morte do Isaac dentro do baú, podemos ver os estágios da decomposição dele através dos personagens Blue Baby, Forgotten e Lost. O Blue Baby é o primeiro estágio da decomposição do cadáver do Isaac, caracterizado com 2x nos olhos indicando a morte e a pele azulada por conta do sufocamento. Sua gameplay reforça esse fato por não termos como usar corações vermelhos, que remetem vitalidade e saúde, algo que alguém vivo teria. O Tainted Blue Baby representa um estágio um pouco mais avançado da decomposição, estando inchado, cheio de fezes e moscas. Sério, cheio de bosta. Depois da decomposição quase completa de um cadáver, sobram apenas os ossos. E o personagem secreto Forgotten simboliza isso. Ele é o esqueleto do Isaac, porém com um detalhe. Também podemos jogar com a alma do Isaac, que ainda está acorrentada ao que restou do corpo. Você controla dois personagens e eles meio que se complementam, já que o esqueleto é utilizado em curto alcance, enquanto a alma é melhor no longo alcance. Porém, depois de muito tempo acorrentados juntos, o corpo foi se tornando um fardo para a alma de Isaac, o que é retratado no personagem Tainted Forgotten. A alma agora, sem estar acorrentada, precisa carregar o esqueleto e o lançar para poder atacar, realmente se tornando um fardo durante a run. Após a decomposição total de seu corpo, a alma de Isaac se torna solitária e perdida, se tornando The Lost. Este personagem é um fantasminha que originalmente não pode tomar dano nenhum, porém, depois de colocar quase 900 moedas na máquina do modo grid, você ganha para ele o item inicial que te salva durante as runs, o Holy Mantle. Agora você pode tomar um hit a cada vez que entra em uma sala. Acredito que o Lost represente a alma de Isaac vagando pelo mundo sem rumo depois de sua morte. Depois de vagar por muito mais tempo, a alma envelhece e é esquecida, se tornando Tainted Lost. Ah, lembra do Holy Mantle? Agora você só consegue se defender se encontrar uma carta sagrada e usar ela, e você precisa usar outra carta caso tome dano, deixando a gameplay dele muito difícil. Mas, pelo menos, os itens dele tendem a ser melhores. A personagem Magdalene representa Maria Madalena. No Novo Testamento, ela foi uma das discípulas mais fiéis de Jesus, sendo considerada a primeira apóstola feminina de Cristo e santa pela Igreja Católica. Ela também é conhecida como Apóstola dos Apóstolos, por ter sido a primeira pessoa a ver a ressurreição de Jesus e espalhar a notícia do acontecimento. Seus desbloqueáveis no jogo tendem muito ao lado sagrado, reforçando essa proximidade da personagem com Deus. A Meg corrompida tem uma mecânica de corações temporários que são recuperados a cada inimigo que você abraça até a morte. Talvez essa grande devoção que Magdalene tinha acabou se tornando uma obsessão, resultando nos abraços letais e obcecados dela. Caim,
De acordo com o livro de Gênesis, Caim é o primeiro ser humano a nascer na Terra, filho direto de Adão e Eva. Caim era um lavrador e seu irmão mais novo, Abel, era um pastor. Em uma tentativa de aceitação divina, Caim oferece os frutos de suas plantações para Deus, porém é rejeitado. Entretanto, seu irmão Abel oferece uma de suas melhores ovelhas de seu rebanho, tendo sua oferenda aceita pelo Criador. Tomado pela inveja e ciúme, Caim mata seu irmão. O cara foi o primeiro assassino da humanidade e conseguiu levar 1/4 da população mundial com ele. Depois, Deus puniu Caim com uma marcação, forçando-o a vagar pela terra e viver como um fugitivo até o fim de sua vida. Eu não sei o motivo exato do Caim ter um tapa-olho no jogo. Talvez tenha faltado algum elemento visual memorável dele, fazendo o criador do jogo usar o tapa-olho como um registro da punição que Caim recebeu de Deus. A gameplay de Caim no jogo tem uma boa influência na sorte do personagem, porém eu não acho que esse traço tenha relação com a história de Caim na Bíblia. Veja, Isaac, Meg, Judas e Caim foram os 4 primeiros personagens do jogo, desenhados com uma mentalidade totalmente diferente dos personagens adicionados depois. Eles vieram como uma espécie de representação de classes de RPG. Isaac era o basicão que servia pra tudo, igual jogar de Mario no Smash Bros. Meg era tanque, Judas o assassino e Caim seria o rogue. Por isso a velocidade, sorte e falta de alcance que ele tem no jogo. A versão corrompida do Caim não consegue pegar itens diretamente. Todos os itens que ele encosta são convertidos em coletáveis, e você tem este saco que você pode literalmente fazer qualquer item do jogo com a receita certa. É só você acertar a combinação de coletáveis que você consegue fazer uns itens bem roubadinhos. E eu imagino que isso tudo represente o caminho que Caim teve que trilhar sozinho após executar seu irmão, tendo que se virar durante o resto de sua vida durante sua condenação. O personagem Judas representa diretamente Judas Iscariotes, o homem que traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Por este valor, ele entregou Jesus aos romanos que o perseguiam. No jogo, Judas é um personagem que começa com dano alto, vida baixa e 3 moedas. Eu acho que se começasse com 30 ia ser muito forte, né? Ele também começa com o livro de Belial, que vai ser explicado mais pra frente. Sua versão corrompida, o Tainted Judas, possui essa aparência escura e demoníaca, indicando que Judas se tornou um com o mal e a escuridão. Sua habilidade Dark Arts é uma espécie de punhal que permite que Judas selecione e dilacere seus inimigos rapidamente, mostrando que Judas se tornou muito hábil em se esconder nas sombras e assassinar pessoas. Eva foi a primeira mulher do mundo, moldada a partir da costela de Adão no Jardim do Éden. De acordo com o livro de Gênesis, Eva age sob influência do diabo, a serpente, e come o fruto proibido e chama Adão para fazer o mesmo, fazendo o pecado se espalhar pelo mundo. Ao ver esse acontecimento, Deus expulsa eles do paraíso. A gameplay da Eva é bem voltada a fazer pactos, já que ela ganha um bônus de dano e velocidade quando possui um coração vermelho ou menos. Ela também começa com uma lâmina que permite que você tire um pouco da sua saúde para ganhar dano. A Eva corrompida possui um cabelo grande e maquiagem borrada. Isso pode ser visto como a depressão que Eva possivelmente teve depois de ser responsável pelo seu próprio exílio do Jardim do Éden. Além disso, a Eva corrompida não se contenta apenas em se automutilar. Ela consegue beber seus próprios coágulos de sangue e recriá-los com o item Sumptorium, um canudo metálico que era usado em ritos sagrados para beber o sangue de Cristo. No livro de Juízes, Sansão foi um lendário líder de Israel que possuía uma força incrível e sobre-humana. Essa força foi emprestada por Deus por conta de um voto feito por Sansão, que prometia não beber, não tocar em mortos, porém principalmente não cortar seu cabelo. Na história, Sansão é traído por sua amante Dalila, que ordena que cortem seu cabelo enquanto ele dormia, fazendo ele perder sua força. Sua principal mecânica é a habilidade passiva do item Bloody Lust, que aumenta o dano do personagem para cada vez que ele é machucado, dando uma vibe meio berserker pro personagem. Já o Sansão corrompido é a versão traída do personagem, sem seu cabelo que o trazia tanta força, porém a fúria e o desejo por vingança são tão grandes que fazem com que o personagem entre em modo de frenesi, ganhando velocidade e dano, além do ataque com um tecão de osso. A figura de Azazel é muito complexa e misteriosa. Vamos ler a seguinte passagem presente em Levítico 16:8. E tirará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para Azazel. Tá, mas o que isso significa? No contexto dessa passagem, a humanidade está passando por um dia específico do ano chamado Dia da Expiação. Nesse dia, é feito um sacrifício para Deus perdoar os pecados dos humanos. Porém, nessa passagem,
podemos ver que estão sendo oferecidos 2 bodes, um para Deus e um para um suposto Azazel. Muitos estudiosos vieram com diversas interpretações sobre o que a palavra Azazel representaria. Enquanto uns dizem que Azazel representa um local desértico, outros acreditam que este é o nome de um anjo caído ou demônio que meio que consumiria os pecados daqueles que o enviassem. É realmente uma passagem bem branda sobre o nome Azazel, porém eu gosto de acreditar na hipótese de ele ser um anjo caído que se alimenta dos pecados dos humanos. Ele é um dos personagens com atributos iniciais mais fortes dentro do jogo, começando com voo e lasers de Brimstone, que são aqueles lasers vermelhos bem grandes. E você sabia que o termo bode expiatório vem dessa passagem bíblica? O Tainted Azazel não apresenta voo e começa com este raio muito mais fino. Para maximizar seu dano, você precisa acertar este espirro do personagem, que marca o oponente e permite que você carregue o laser muito mais rápido. Ao derrotar um oponente marcado, ele explode, causando dano e marcando inimigos próximos. As asas rasgadas e os chifres quebrados do Azazel corrompido podem indicar 2 coisas. Ou alguém fez isso com ele como forma de punição, ou 2, ele mesmo pode ter tentado negar sua relação com o maligno e removeu seus traços demoníacos, explicando perda de parte de seus poderes. Lázaro de Betânia foi um personagem que morreu e foi ressuscitado por Jesus na Bíblia. O legal é que Lázaro no jogo pode ressuscitar uma vez por andar, voltando um pouco mais forte. O Lázaro corrompido tem a mecânica de funcionar como 2 personagens em 2 timelines diferentes. Você começa com um item chamado Flip, que permite literalmente flipar a realidade e ser transferido para a gameplay do outro Lázaro. A parte interessante é que a versão flipada do Lázaro corrompido apresenta essa aparência pálida e mórbida, o que indica que seria a versão morta dele. Isso é um pouco schrödingeriano, já que poderíamos interpretar que o personagem só não acabou morto por conta do milagre de Jesus, dando essa ambiguidade de timelines na gameplay. Eu imagino que a Bethany seja a representação da irmã de Lázaro, Maria de Betânia. Não é Maria Betânia, é Maria de Betânia. Na Bíblia, ela era amiga de Jesus e ungiu os pés dele pouco tempo antes de seu sepultamento com um perfume caríssimo. Apesar de ser julgada e descompreendida pelos apóstolos, Jesus a defendeu, dizendo que isso seria uma preparação para sua morte. A personagem possui uma proximidade grande com o sagrado no jogo, sendo a única personagem do game que consegue naturalmente pegar a sala do anjo na primeira aparição das salas divinas ou diabólicas. Geralmente, você precisa ignorar a primeira sala do capeta para ter 1/3 de chance de conseguir a sala sagrada no final do segundo nível, se você não toma dano, mas com a Bethany isso não é necessário. A Bethany corrompida possui esse terceiro olho roxo e maligno e lágrimas de sangue, indicando que a pureza divina que a habitava foi embora. Talvez isso represente uma busca tão grande pelo divino que acabou fazendo com que ela tomasse o caminho errado do conhecimento. Geralmente, um símbolo de terceiro olho indica iluminação, conhecimento e ligação com o espiritual. Acredito que a Bethany adquiriu o conhecimento que ela tanto buscou, porém, isso custou sua proximidade com o divino. Sua gameplay é basicamente o oposto de sua gameplay normal. Agora, os corações vermelhos são usados como cargas para o livro que você começa. Este livro copia o efeito de algum item aleatório ao ser usado, fazendo um ícone meio fantasmagórico dele flutuar perto da Bethany. A referência ao nome Éden simboliza o Jardim do Éden presente na Bíblia, onde Adão e Eva viviam antes de comerem o fruto proibido. Acredito que as inúmeras aparências do Éden representam que o ser humano, apesar de todas suas características diferentes, veio do mesmo lugar. Sua gameplay é basicamente usar um botão de randomizer na hora de criar um personagem. Em cada run, você começa com atributos e itens diferentes. A versão corrompida do Éden é corrompida mesmo. Ele tem essa aparência toda bugada e representa o caos total e a perda de sanidade. Sua gameplay é só um pouquinho instável, porque a cada hit que você toma, sua build muda completamente. Boa sorte. Essa figura não é mencionada diretamente na Bíblia, porém existem registros dela em escrituras antigas, alegando que esta foi de fato a primeira mulher de Adão, mas que não aceitou a ideia de ser submissa a ele e abandonou o Jardim do Éden. Em Gênesis 2:23, ao ver a criação de Eva, Adão diz: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada." Essa maneira que o Adão diz que esta sim seria uma mulher de verdade, indica que havia alguém antes deste conceito de mulher, e este alguém seria Lilith. Ela é descrita como uma demônia noturna e sedutora. A tenta de Lilith aparenta ser o que acontece antes da gameplay da Lilith normal. Podemos ver a Lilith grávida, sem seus olhos e com um bebê demônio que é disparado de seu ventre. A explicação de tudo isso seria que Lilith seria responsável por parir diversos demônios, porém este específico, Gelo, ou Gelo, não sei falar, estaria demonstrando
demorando demais. Apressado para o nascimento, Satanás faz uma cesárea na barriga de Lilith para forçar o nascimento. Porém, Lilith foge durante o processo, saindo com seus olhos removidos e com um corte aberto em seu abdômen. Posteriormente, Lilith consegue realizar a formação completa de Gelo, que se torna o Incubus que a acompanha. Além disso, ela passa a usar uma faixa em seus olhos, que teriam sido removidos. E tinham sobre si um rei, o Anjo do Abismo. Em hebreu, era o seu nome Abaddon. Em grego, Apollyon. Apocalipse 9:11. O nome grego Apollyon foi usado pelo apóstolo João para traduzir a palavra hebraica Abaddon, que significa destruição ou destruidor. Este anjo caído ou demônio aparece no livro do Apocalipse durante o tocar da quinta trombeta e é descrito como o rei do abismo sem fim, o qual sua chegada traria um exército de gafanhotos. Abaddon ou Apollyon é registrado também como um local próximo ao Sheol, o local onde as almas ficavam vagando. Portanto, este personagem tem ligação direta com o ambiente místico da pós-vida. Sua aparência no jogo parece uma casca de um anjo com olhos totalmente escuros, indicando o vazio que estaria dentro do abismo que ele reina. Apollyon também começa com o item Void, ou vazio, que pode absorver outros itens, aumentando seus status e modificando o uso do Void. Sua versão Tainted é bem similar, porém a cabeça de Apollyon expõe uma espécie de Void interno, revelando que o personagem não só representa, mas é o vazio do abismo. Nesta versão, Apollyon tem o item Abyss, que significa abismo. Este item absorve itens como Void, porém transforma eles em Locusts, ou gafanhotos. Estes te acompanharão durante a sua run. Jacó e Esaú foram os dois filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Esaú nasceu momentos antes de Jacó, sendo o irmão mais velho. Sua pele era avermelhada e ele possuía muitos pelos e cabelos ruivos. Ele era um caçador muito habilidoso e era o filho favorito de Isaac. Do outro lado, Jacó possuía uma vida calma e preferia ficar no acampamento cuidando de suas coisas. Ele era o filho favorito de Rebeca. Certo dia, Esaú voltou de uma caçada faminto e implorou para Jacó por algo que ele pudesse comer. E Jacó, totalmente malandro, fez isso. Irmão, me dê o que comer, por favor, meu. Não, te dou o que comer sim, só que você vai ter que trocar um negócio. Troco até 30 moedas de prata por um papá agora, meu. Pode Sabe falar. A herança que você vai receber por ter nascido 5 segundos antes de mim? Então, eu quero ela. Eu vou ficar com a Airfryer, eu vou ficar com o Palio e eu vou ficar com o terreno em BH. Você tá brincando, né? Olha minha cara séria aqui. Você acha que eu tô brincando? Tá bom então, meu. Depois de pensar por aproximadamente 2 segundos, Esaú aceitou a proposta. Trocou o seu direito de primogenitura, que seria o direito à herança para o filho mais velho, por um prato de sopa. Depois, com a ajuda de sua mãe, Jacó engana seu pai cego para receber tal primogenitura que foi destinada a Esaú desde o começo. Sabendo de toda essa falcatrua, Esaú fica furioso e jura matar Jacó, fazendo ele fugir. Depois de alguns anos, os irmãos se encontraram e Esaú finalmente perdoou seu irmão. Curiosidade: tempos depois, o nome de Jacó é alterado para Israel, e este se torna o fundador das 12 tribos de Israel, se tornando uma figura histórica para o judaísmo. A gameplay desses dois é um pouco caótica. Você controla os dois personagens ao mesmo tempo e precisa administrar eles individualmente, cada um com seus itens distintos e vida distinta. Dá a impressão que o criador teve uma ideia grande demais para o que o jogo ia comportar, igual fazer um computador funcional dentro do Minecraft. Tipo assim, isso é impossível, né? Ninguém faria isso, né? Mas no fim deu tudo certo e eles vieram jogáveis. A versão Tainted deles representa o peso da culpa de Jacó ao trair seu irmão. Esta versão fantasmagórica e enfurecida de Esaú te persegue sem parar, tentando acabar com você. Isso possivelmente indica o medo que Jacó sentiu de seu irmão, e sua aparência cansada e preocupada indica o arrependimento de suas atitudes. Pessoal, eu terminei de gravar parte dos personagens aqui e acabou que deu quase 20 minutos. Se eu colocar os itens, as trinkets, os bosses e todas as outras referências que eu anotei, esse vídeo vai ficar com pelo menos uns 50 minutos. Então eu acho que eu vou dividir em 2 vídeos aqui, beleza? Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Muito obrigado ao pessoal que comentou no último vídeo e falou!